do seu pai. Que fique muito claro que Jesus falou nessa parábola. Esse pai representa o Deus Todo-Poderoso. Nessa parábola aqui ele representa Deus, o papai, que está lá no céu. Ele não se importando com o sofrimento. Quando uma pessoa deixa a sua igreja, Deus sofre lá em cima. Você não faz ideia a tristeza que Deus fica quando ele vê um crente abandonando a casa do pai. É isso que Deus sente. Por isso que Jesus usa uma parábola para explicar a palavra. E Deus tem dado graça, tem dado entendimento. E ali ele sai pelo mundo desperdiçar os bens do seu papai, o que Deus lhe concedeu. Mas ele se esquece da lei da semeadura, que o que planta, o segundo erro dele, ele se esquece da lei da semeadura, porque tudo que o homem planta, ele colherá. Que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ele erra mais pela segunda vez aí. Ele não tinha noção do que ele colheria lá na frente. Ele achou que seria só bonança, que seria só festa, que seria só bebedeira. Ele achava isso. Mas ele plantou a decepção no coração de Deus. E lá na frente, ele vai colher. Então o terceiro erro dele foi a prioridade. Viveu deslumbrantemente. Ele viveu como se não tivesse o amanhã na vida dele. Ele gastou o que tinha. Ele não imaginou o que aconteceria. Aquele jovem gastou tudo, a fortuna do seu pai. O quinto erro dele foi a falta de previsão, porque ele não teve a previsão do que ia acontecer lá na frente. Foi o quinto erro dele. Ele não previu que lá na frente ele necessitaria daquele dinheiro, porque se ele tivesse previsto, ele tinha deixado uma reserva com o papai. A reserva que nós deixamos com Deus é nossas orações de joelho, é a reserva que nós colocamos diante de Deus, que quando você necessitar, papai vai estar ali para te amparar. E o sexto erro que esse jovem comete, a falta de preparo. Ele não tinha preparo porque ele foi criado no campo. Ele não era um jovem preparado para viver na cidade, num país distante. Então aquele jovem não estava preparado para um trabalho. E qual foi o trabalho que ele achou? Apacentar porcos, que naquele tempo era uma maldição, né, pastor? Naquele tempo não se podia o judeu apacentar porcos. Por isso que Jesus fala, ele não estava preparado, ele não tinha uma profissão. Por isso a única coisa, ele foi criado no campo. A única coisa que ele achou foi um homem que deu os porcos para ele apacentar. E aqui na palavra fala que ele desejava. Não fala que ele comeu aquelas bolotas, mas fala que ele desejava se alimentar das bolotas dos porcos. Vejam só a situação que ele ficou quando ele desperdiçou tudo que papai deu para ele. Aleluia. Quando Deus começa a derramar as bênçãos sobre nossas vidas, nós não podemos esquecer dele. Aleluia. Porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós não sabemos o que está preparado. Nós não temos a previsão do futuro adiante. Mas papai do céu tem. Ele sabe o que vai acontecer. E o sétimo erro desse jovem foi confiar em pessoas erradas. Ah, Jesus! Quantas vezes a gente confia em pessoas erradas, você ajuda pessoas erradas, e depois, quando tu está sem nada, aquela pessoa não vai se importar contigo mais. Aleluia. Porque não está nem aí. Mas o papai está lá, de braços abertos, preparado, esperando o filho pródigo voltar. Voltar para a casa do papai. Que papai está esperando tu chegar na casa do oleiro. E ali começa o trabalho
mentira. Mas também esse jovem teve os acertos dele. Ele acertou em algumas coisas, pastor. Quando ele teve a humildade, quando ele teve o arrependimento em seu coração, aleluia, quando ele teve a confiança no papai, ele teve esses 3 acertos ali. Ele pensou: eu aqui sofrendo, e os empregados do meu papai se alimentando do bom e do melhor. Porque aquele que serve a Deus, ele se alimenta do bom e do melhor. Aqui, a palavra santa, a palavra verdadeira. Ele pensou comigo: eu vou para a casa do papai agora. Ele caiu em si naquele momento, igreja. Ele caiu em si, mas que depressa ele volta para a casa do pai. E o que o seu pai estava esperando? Eu creio que o seu pai olhava para a estrada: cadê meu filho que não está voltando? Porque o pai sabia que um dia ele voltaria. Porque o papai do céu sabe que tudo aquele pastor que um dia serviu ele ainda volta. Ou volta por bem ou volta por mal. Ou volta pelo amor ou volta pela dor. Muitas das vezes nós não entendemos. É muito melhor nós voltar por vontade própria do que voltar como esse jovem. Ele só volta depois que ele perde tudo na vida dele. Depois que ele não tem mais nada. Ele não vê mais saída. Esse jovem não vê mais saída na vida dele, a não ser o seu papai, que estava lá esperando. Quando o seu papai o vê, ele corre e se joga no pescoço do seu filho. Ele se joga no pescoço do seu filho, o abraça e fala para o seu servo: traz sandália para os pés dele, traz aquela roupa que eu mandei fazer, traz aquele anel e ponha no dedo dele. E Deus fala: nesta noite eu quero uma aliança contigo, eu quero colocar um anel no teu dedo, eu quero uma relação contigo, ó filho, ó filha, nesta noite. Glórias a Deus, aleluias. Deus quer falar que Ele quer um relacionamento mais de perto contigo. Aquele papai estava preparado, esperando o seu filho naquele momento. Naquele momento o papai se alegrou. Tragam um bezerro cevado para que nós se alegramos. Porque diz a palavra de Deus: quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados aqui na terra e se coloca de joelho diante da presença de Deus, a festa lá no céu. A festa lá no céu, quando tem um arrependido, do que 99 justos que não precisam do arrependimento. Mas a festa no céu, papai estava esperando a volta do filho pródigo. Papai se alegrou, não pensou 2 vezes: mata o bezerro, vamos nos alegrarmos. Mas naquele momento surge o seu irmão mais velho, vindo do campo, e fala: o que está acontecendo aí? Aí o servo fala: o teu irmão voltou para casa, ele está sem nada. Como assim? O meu pai mata o bezerro cevado, o meu pai se alegra e eu não ganho nada. Vejam só, ele estava na fartura com seu pai. O seu irmão cometeu erro? Cometeu, mas ele teve o arrependimento. Quem nos dá o arrependimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos coloca em nosso coração o arrependimento. É Ele que nos direciona, é Ele que nos guia no caminho certo. Muitas das vezes, quando tu pensa fazer algo errado, o Espírito Santo fala: filho, não, tu não faz isso que papai não se agrada. E aquele jovem fala para seu pai, fica decepcionado, não aceita, fica nervoso, e seu pai vai falar com ele: filho, você vive com o papai. Vejam só, você vive com o papai. Por que você não quer que nos alegramos com o teu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado? Porque ele estava morto, ele estava no lodo, ele estava no pecado, ele estava perdido para o mundo,
Porque quando nós estamos no mundo, nós nos afastamos de Deus. Mas quando nós estamos na casa do Pai, na casa do oleiro, é ali que nós colocamos na presença do Pai. E Ele nos começa a abençoar as nossas vidas. Mas esse jovem não entendia isso. O mais velho, ele ficou muito decepcionado com o seu pai. Mas o seu pai lhe explica: filho, você sempre teve de tudo. Tudo que você tem, tudo que eu tenho é teu também, filho. Não se preocupa, filho, que tudo que eu tenho aqui é teu. Ele estava preocupado com a herança dele, com o resto que tinha sobrado. Ele pensou: agora esse meu irmão vem e vai levar tudo. Não se preocupe, meus irmãos. Quanto mais almas vir, mais papai tem lugar, porque ele é dono do ouro e dono da prata. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com o seu lugar. Não se preocupe com a sua cadeira, porque a sua cadeira está guardada. Porque se foi Deus que colocou, ninguém tira. Não devemos nos preocupar. Ele estava preocupado com o seu irmão por causa disso, porque ele achou que perderia o seu amor do pai. Pensou: agora o pai vai dar bola só para ele, e para mim eu vou ficar de lado. Mas não, Papai do céu ama todos iguais. Não tem diferença de mim que estou aqui pregando, que nunca pensei um dia estar aqui. Fala a verdade, pastor, nunca pensei em um dia estar aqui. Quando Deus colocasse você em nosso caminho, a missionária, a sua família, pastor, eu nunca pensei em estar numa tribuna pregando. Glórias a Deus, aleluia. Eu me sinto muito alegre. Eu sou grato a Deus a cada dia que eu boto meus joelhos no chão. E eu comecei um propósito com Deus agora nesses dias de férias. São 20 dias de férias, mas eu botei 21. De orar, consagrar a Deus todos os dias. Não por riqueza, não por dinheiro, por nada mais, mas sim por almas para o reino dos céus. É por isso que eu tenho consagrado. E Deus já começou a dar resultado, pastor. Deus já começou a mostrar. Eu falei: Deus, até agora nada. Até agora nada. Deus falou: filho, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Tu está tendo oportunidade, filho. Aleluia. Deus é tão maravilhoso. E naquele momento, quinta-feira, quando nós saímos daqui, pastor, eu saí com aquela unção. E meu irmão mais novo, lembra que eu orei aqui, pastor, por ele? Né, mamãe? Orei por ele aqui, cheguei em casa e ele falou que estava angustiado. E o Espírito Santo falou para mim: liga para ele. Liga para ele agora. E eu comecei a falar com ele lá fora. E já fui entrando para dentro. Já fui para o meu quarto. E já encostei a porta. E ali comecei a falar com ele. Falar do amor do papai. Eu falei: mano, o papai ainda te ama, mano. Papai não se esqueceu de você. Quantos anos, mãe, ele está afastado da igreja? Faz muitos anos, pastor, que ele está afastado dos caminhos do Senhor. E ele falou: minha alma está angustiada, eu não consigo orar. Eu falei: chora, chora, chora. E daí chamei o meu irmão mais velho e falei: irmão, vem aqui, se ajoelha aí do lado dele e começa a orar agora. E ali comecei a orar e comecei a falar mistério. A minha esposa falou: começou o culto lá dentro. A minha filhinha disse: glória a Deus. Nunca falou glória a Deus lá na porta. Glórias a Deus, aleluia, porque Deus é fiel. E naquele momento, pastor, o Espírito Santo me tomou. Eu não sabia mais o que eu falar. E o Espírito Santo me direcionava e falava: fala que eu amo ele. Papai te ama. Tu não quer um dia nós se encontrar todos juntos lá nas mansões celestiais, aonde vai estar preparado um banquete para mim e para você? E ele começou a derramar lágrimas. Eu escutava o soluço dele. Eu escutava, pastor, o choro dele no telefone. Glórias a Deus, aleluia. E naquele momento eu só me alegrava cada vez mais. A minha filhinha entrou lá no quarto, botou a mão no meu ombro. Eu falei: Deus, trabalha na minha vida, Pai. Se tu quer almas para ti, Pai, eis-me aqui, Senhor.
E ele chorava muito. E eu senti que Deus estava tocando, quebrantando. O Espírito Santo estava quebrantando, porque era um rapaz batizado. Eu falei, o sofrimento do mundo, o sofrimento só se distancia, mas a alegria, a unção te traz para perto de Deus. O mundo só quer te distanciar de Deus, mas essa agonia, essa tristeza, é Deus te mostrando que você ainda precisa dele, meu irmão. Você ainda precisa de Deus. E ele chorou muito ali. Eu falei para o meu irmão, ora aí, que eu vou orar aqui. E comecei aquela oração fervorosa lá naquele quarto. E o Espírito Santo de Deus tocou no coração dele. E naquela mesma noite, o pastor, ele ligou para o pastor Juventino, lá da igreja Assembleia de Deus. Ele ligou para o pastor Juventino, meu irmão. Ligou para mim e começaram a orar, ele, meu irmão mais velho. E eu quero aceitar Jesus. Eu quero voltar para a nossa igrejinha. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero voltar, pastor Juventino, para a nossa igrejinha. É no domingo. Eu falei, fica firme, irmão. Domingo está chegando. Agora há pouco ele mandou mensagem ali. Já convidou o outro amigo nosso, o Nene, que não quer saber de nada. Também vai para a igreja. Aí, ó, o trabalhar de Deus é assim. Você ganha uma alma e aquela alma vai ganhando mais para Jesus. Então, meus irmãos, eu me alegro muito em saber que ele vai se apresentar. Eu falei para ele, mano, não se preocupa com as coisas deste mundo. Eu falei para ele, não se preocupa. Não se preocupa com a tua vida amorosa. Porque no momento certo Deus vai colocar a pessoa certa. Porque talvez o teu desejo não seja o de Deus. Eu falei para ele que muitas das vezes o desejo nosso não é o de Deus. Nós desejamos algo, mas Deus fala não. Porque Deus conhece lá na frente. Deus sabe a provisão lá na frente. Nós não temos a provisão lá na frente, o que vai acontecer. Mas Deus sabe. Deus é fiel. Deus é verdadeiro em nossa vida. Toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. E eu falei, Deus, é na minha família que eu tenho que começar a ganhar almas. É ali, Senhor. Eu falei para o meu irmão mais velho, você tem que me ajudar. Eu estou longe dele. Você tem que incentivar ele para nós levarmos ele para a igreja. Falei, imagina, nós chegar lá em cima, está faltando dos nossos irmãos. Está faltando alguém da minha família lá em cima. Porque lá em cima eu creio que nós vamos reconhecer, não como carnais aqui, né, pastor? Mas como transformados em corpos celestiais. Porque o rico e Lázaro, a passagem de rico e Lázaro, quando o rico está lá no inferno, né, pastor? Ele lembra dos seus irmãos. Ele lembra o que ele fez para Lázaro. Quando o rico está lá, ele fala, deixa alguém voltar lá, avisar os meus irmãos aonde eu estou, para que ele não venha para este lugar. E Abraão fala para eles, não, daqui ninguém vai para lá e de lá ninguém vem para cá. Por isso que eu digo, a gente pode ter sonho com pessoas que já partiram, mas essas pessoas não se materializarão aqui na terra. Não aparecerão, aparecerão em sonho. Você sonha com as pessoas que já se foram, que já partiram, mas elas não conseguem vir de lá para cá. Quem está no inferno está no inferno. Quem está lá no céu está lá no céu. Imagine chegar todos nós lá em cima, né, alemão, né, Clarice? Chegar nós todos lá em cima e se encontrar lá em cima com a vovó, com o Luiz, com a minha vovó, toda a família lá em cima. E Jesus é quem vai nos servir, não é, pastor? É Jesus quem vai servir a mesa. Tem uma mesa preparada lá em cima para mim e para você. Aleluia. Deus é fiel. Foi essas palavras que Deus colocou no meu coração nesta noite.